Ciao ragazze, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu tô devendo esse vídeo aqui pra vocês, eu tô devendo algumas explicações pra vocês, mas vocês vão entender porque eu não coloquei esse vídeo aqui no canal antes. Mas agora eu vou falar muito sério com vocês, não vou nem colocar muita edição e nem introdução nesse vídeo, vamos direto ao assunto porque o assunto é sério. É o seguinte, gente, eu recebi no meu Instagram e no meu Facebook quase 1000 mensagens desde que tudo começou, das pessoas me perguntando o que tá acontecendo, se a gente tá bem, como que tá a situação da Itália. E, gente, sabe por que eu não coloquei esse vídeo antes? Simplesmente porque eu precisava deixar os meus pais, que moram aí no Brasil, muito seguros e muito conscientes de que nós estamos bem. Não adiantava nada eu ligar num dia e falar assim, pai, mãe, nós estamos bem, e daí 2 horas depois eu soltar um vídeo com as informações que eu vou dar aqui pra vocês. Isso seria um choque muito grande pra eles são idosos, minha mãe acabou de enfrentar um câncer muito violento, tem a saúde muito frágil, então eu queria estar segura de que eles entendessem que eu estou bem, para que eles pudessem ficar bem, e aí eu venho aqui, faço esse vídeo, e ninguém vai se assustar com nada, porque eles estão vendo realmente que já passaram-se alguns dias e eu continuo bem com a minha família aqui. Outro motivo também que eu fiquei pensando se eu faço ou se eu não faço esse vídeo é porque muita gente já fez vídeo, né? Tem muita gente já dando muita informação e eu falei, poxa, se tá todo mundo dando informação, por que eu vou dar informação também? Porém, depois de ter quase 1000 mensagens perguntando como a gente tá e eu não tendo condições de responder todo mundo, então a melhor forma de eu responder todo mundo é fazendo esse vídeo e vocês também verem que eu estou bem e que minha família tá bem. Eu fiz aqui um elenco de perguntas que me fizeram, as principais perguntas, eu vou tentar fazer um vídeo assim o mais breve possível, mais resumidamente, para vocês verem realmente um quadro geral de como está a situação e tentar até alertar vocês que estão aí no Brasil, que ainda estão acreditando que isso não é verdade, que não está acontecendo isso, que é uma invenção da mídia. Eu já ouvi de tudo, gente. Eu já ouvi opinião que vocês nem fazem ideia. Bem, eu vou começar aqui lendo. Eu fiz, não sei se tá todo na ordem, eu peguei assim um apanhadão e as principais, as que mais me fizeram. Então a primeira é, por que eu demorei para fazer o vídeo, Deise? Cadê você? Por que você não tá falando nada? Então essa eu já expliquei, já comecei o vídeo explicando que eu não falei nada antes porque eu precisava ter certeza que o meu pai e a minha mãe principalmente soubessem e tivessem certeza de que nós estamos bem, que nós estamos passando por essa situação bem dentro de casa, ok? A segunda pergunta, vocês estão bem mesmo? Sim, gente, nós estamos bem mesmo. Algumas pessoas que são mais próximas da gente sabem que eu ainda tenho a minha sogra aqui em casa, que ela sofre de câncer também, ela tem 89 anos e ela é como eu vou dizer, uma possível vítima desse problema, assim, muito mais rápido do que qualquer outra pessoa, porque basta que você esteja com a imunidade baixa, você, por algum momento, se você estiver perto de alguém contaminado, você pode desenvolver a doença, né? Pode ficar doente. Então, a gente tem que ter um cuidado, assim, redobrado, mas ela tá bem, nós estamos bem, nós estamos enfrentando isso tranquilamente, né? Na medida do possível. Estamos inventando coisas para fazer em casa, porque a gente realmente não pode sair para absolutamente nada, mas estamos, no geral, assim, bem, com saúde. Eu tô aproveitando esse momento para aprender uma língua nova. Na verdade, eu já estava estudando, mas agora eu tenho mais tempo para me dedicar mais a esse novo idioma. Então vai ser o 5º idioma, né, que eu vou falar. Tá indo bem, tô conseguindo. Antes que me perguntem, mas qual é o idioma? Eu estou aprendendo francês e tá indo bem. Tô bem, tô tendo tempo para me dedicar a isso, né? Como está a tua rotina? A minha rotina. A minha rotina tá ótima, gente. A gente marca, assim, um chazinho na cozinha, um chazinho na sala, um filminho no quarto, né? Uma Netflix, um Amazon Prime. A gente, né? A rotina tá uma maravilha, tá desse jeito. E eu estudo, né? Eu me dedico pelo menos de 2 a 3 horas por dia para estudar alguma coisa. Então, a rotina tá assim. Não tenho o que falar muito da minha rotina. Como as pessoas estão obedecendo
a essa ordem de ficar em casa. Olha, eu não sei lá fora, né? Eu não posso sair, eu não fico andando pra lá e pra cá, mas eu converso com os meus amigos, a gente interage, a gente troca mensagem, a gente dá risada. Eu falei, gente, a gente tá meio assim, bipolar. Ao mesmo tempo que a gente recebe uma notícia diferente, ruim, uma atualização de número de vítimas, número de mortes, esse tipo de coisa, daqui a pouquinho a gente recebe um meme que faz a gente dar risada, daqui a pouquinho a gente faz alguma besteira assim e dá risada sozinha do que fez. As pessoas, eu acredito que estão assim, em todo lugar. Toda casa deve estar meio tentando se encaixar na rotina. Porém, não vou dizer para vocês que todo mundo aqui na Itália fez festa, falou, oba, vamos ficar em casa, tá tudo ótimo, era isso que eu queria, eu tava esperando uma ordem dessa para eu poder ficar em casa e não fazer nada. Não, gente. Foi difícil receber a notícia, não é fácil obedecer, não é fácil cumprir a rotina nova. Aqui, por exemplo, o governo fez o decreto. Depois que ele fez o decreto, muita gente falou, não tem condição. Só que para fazer o povo obedecer o decreto, ele teve que tomar outras medidas. Então, o jeito de fazer o povo obedecer o decreto é colocando a polícia na rua para fiscalizar. Tem alguns lugares que tem ajuda, inclusive, do exército. E, além disso, se você for pego transitando pela cidade sem uma justificativa realmente válida, você corre o risco de levar uma multa de 206 € e ir preso. Então, essas são as situações. E assim, se uma pessoa que foi diagnosticada positiva para o coronavírus e ela estiver em quarentena e ela for pega transitando, ela pode inclusive responder processo por tentativa de homicídio. Por quê? Porque ela sabe que ela tem um vírus que para algumas pessoas pode ser mortal e mesmo assim ela está transitando pela cidade. Então, não é fácil administrar tudo isso, nós estamos falando de um país inteiro. A situação começou nessa região aqui, né? Quer dizer, começou lá na China. Enquanto eu tava lá na China, tava todo mundo fazendo piada, tava achando que nada tava acontecendo, que isso não ia chegar aqui, que não ia afetar as pessoas. Em menos de 2 semanas o negócio estava aqui. Depois que foi, né, o boom lá na China, passaram-se algumas 2 semanas, 3 semanas, a situação já estava ruim aqui na Itália. E a região mais afetada foi a região que eu moro, que é na Lombardia. Eu moro na cidade de Como. A cidade de Como está tendo um controle muito bom, muito grande. O número de vítimas aqui não é alto, o número de infectados também não é alto, e o número de pessoas possíveis que estejam possivelmente infectadas também não é alto. Nós estamos tendo um bom controle. Agora, lá na cidade onde é a universidade que eu estudava, que é 3h30 de viagem mais ou menos daqui, lá a situação está muito difícil, muito difícil. A cidade ao lado, que se chama Bergamo, hoje atualizou seus números, foram mais de 380 mortos em 7 dias. Nós fizemos uma conta aqui rápida, deu uma média de 55 pessoas morrendo por dia. Eles não têm mais nem condições de enterrar essas pessoas, elas estão sendo cremadas. A principal igreja, a igreja mais grande da cidade, virou assim um necrotério, porque é lá que eles levam os caixões lacrados e depois levam para cremação, porque não dá para enterrar, nenhuma cidade está preparada para ter mais de 300 mortes em 7 dias. Então essa é a situação. Tem outras cidades aqui da Itália que estão nessa mesma situação. Ou seja, se nós não quisermos que essa situação fique difícil aqui para nós também, nós entendemos muito rápido que a nossa obrigação agora é zelar por nossa saúde e zelar pela saúde do nosso vizinho, do nosso próximo. Ou seja, fica dentro de casa. Então, o exército está lá fora, a polícia está lá fora, tem o perigo da multa, esse tipo de coisa, porém, as pessoas não estão sendo insanas de falar, eu vou sair pra rua porque eu não aguento mais, eu vou furar a barreira, eu vou teimar e vou fazer. Não. Eu postei no meu Facebook, ontem ou hoje, eu não me lembro, acho que foi ontem, um vídeo de uma pessoa que mora na Cidade Murada, que é o centro da cidade aqui que nós moramos. Ele fez uma filmagem
pela cidade, ou com a bicicleta, um patinete, eu não sei com o que ele estava, mas ele fez uma panorâmica da cidade e ela realmente está fechada, está vazia, não tem ninguém trabalhando, não tem nenhum comércio aberto, não tem ninguém na rua. Eu falo que o barulho chega a fazer, que o silêncio chega a fazer barulho. O silêncio está tão grande, gente, mas tão grande que vocês não têm ideia, que fica assim, é assustador. E a única coisa que quebra o silêncio aqui na rua da minha casa é o barulho da ambulância passando algumas vezes por dia. Eu não moro perto de hospital, eu não moro perto de centro de emergência, de central de ambulância. Não, simplesmente, se a ambulância tá passando aqui na rua da minha casa, tá passando aqui no bairro, indo e voltando, é porque alguém chamou. E essa hora, a única coisa que a gente faz é orar para que essas pessoas fiquem bem, pela família dessas pessoas, porque assim, ninguém aqui também tá chamando a ambulância por uma besteirinha, por uma dorzinha de cabeça, ou por nada, assim. A gente realmente tem consciência de que a ambulância precisa ser chamada na hora, num momento muito grave, numa situação de muita necessidade. Então, realmente, se a ambulância tá passando em algum momento, é porque tem alguém em apuro. E a única coisa que a gente faz nesse momento é orar por essas pessoas, porque não tem o que fazer. A gente não pode sair, não pode nada. Mas o duro é quando a gente recebe a informação, né? Alguém foi pro hospital, alguém tá em estado grave, a pessoa que você conhecia faleceu. Esse tipo de coisa abala a gente, isso desestrutura um pouco, desequilibra no momento. Mas enfim, né, a pergunta foi como as pessoas estão obedecendo. Sim, as pessoas estão obedecendo, seja por bem ou por mal, mas elas estão obedecendo. A gente meio que entendeu a gravidade da situação. Vocês estão com medo? Gente, acho que essa pergunta, o pouquinho que eu consegui ler ali, eu recebi, acho que foi pelo menos umas 200 pessoas perguntando: vocês não estão com medo? Volta pro Brasil. Gente, não estamos com medo. Sabe por que nós não estamos com medo? Porque, apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente está sendo muito bem informado e muito bem amparado. Nós estamos sendo tutelados. Não está faltando nada no supermercado. No supermercado, para ter uma logística e não faltar nada para todo mundo, pode entrar de 5 em 5 pessoas, tem que manter uma distância de no mínimo 1 metro de distância uma pessoa da outra, não pode ficar ninguém colado em ninguém. E no supermercado tem tudo que a gente quer comprar, a gente acha no supermercado. Só que você não pode entrar lá e fazer uma compra assim extremamente grande para uma compra apocalíptica. Você tem que pensar, olha, gente, eu preciso de tanto para agora e o meu amigo vai precisar, o meu vizinho vai precisar, o meu irmão vai precisar, então vamos ser coerentes. Então, esse é o pensamento coletivo aqui das pessoas. Não está faltando nada, a gente está tendo condições de sobrevivência. O governo está estudando um meio de ajudar a população que, sabe, loja fechada, comércio fechado. Tem algumas medidas que já estão sendo tomadas. O governo está ajudando, vai ajudar as empresas que têm que ficar fechadas. Tem um decreto de que depois que passar tudo isso, algumas pessoas não podem ser mandadas embora por pelo menos 2 meses. Foi paralisado a taxa de pagamento de água, de luz, de eletricidade, de internet, de gás. Então, nesse momento, ninguém está sendo cobrado dessas coisas. Então, tem uma ação conjunta do governo. E aí eu fico pensando, depois de ver tudo isso, sabe, eu não quero falar detalhes sobre política, essa situação do Brasil, porque realmente não cabe nesse vídeo, mas o que me assusta é o comportamento das pessoas no Brasil. E eu imagino que se o Brasil chegar a passar pelo que nós estamos passando, eu acho que vocês vão sofrer de uma maneira muito mais intensa. Sabe por quê? No Brasil tem 3 vezes mais a população que tem na Itália e tem 3 vezes menos a capacidade de saneamento e de estrutura da saúde que tem a Itália. Então, se a gente cruza essas 2 informações, o número da população maior e o número da capacidade de atender a população sendo menor, eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer se vocês não abrirem o olho de vocês e não começarem a se prevenir logo para
se proteger dessa situação que tá ficando cada vez mais difícil. Parece que cada hora sai mais do controle. Gente, acordem. Acordem, não esperem. E assim, não, a gente não tem medo de estar aqui. Eu teria medo de estar aí no Brasil nessa situação. Isso eu teria muito medo. Quais os últimos dados? Bom, é difícil eu falar para você exatamente quais os últimos dados. Eu vou falar os dados que eu vi hoje pela manhã, mas eu tenho certeza que não é mais o mesmo dado agora e à noite talvez nem seja o mesmo. Mas até agora foram 6.500 mortos registrados, né? Até a hora que eu li, não até agora. Foram 6.500 mortos por causa do coronavírus no mundo. Aqui na Itália, especificamente, eu não sei dizer o número, gente, porque, olha, de verdade, cada hora aparece um número novo. O último número que eu vi foi de 1.900 mortos na Itália. Entre os contagiados, eu não vou saber dizer também, porque tem muitos contagiados, acho que em torno de 22, 23 mil contagiados confirmados. E o número de suspeitas, esse daí nem adianta falar, porque isso... a cada minuto muda o número. Então, o número de pessoas que entram em quarentena porque estão em suspeitas, esperando o resultado de exame, isso daí é realmente difícil de dizer. O meu trabalho e o do meu marido, como a gente está se virando? Bom, o meu trabalho eu já expliquei para vocês, que eu não estou trabalhando, eu estou em casa, né? Eu já falei como que tá a nossa rotina aqui, mas é assim... eu até falei num outro vídeo que eu ia contar pra vocês que eu tinha 2 tipos de trabalho e como era. Um dos trabalhos é na Suíça, com unha. O outro, eu trabalho como mediadora aqui na Itália. E até na semana passada, eu tava até fazendo alguns trabalhos de mediação à distância. E hoje eu já não estou mais, então eu não estou nem com um e nem com outro trabalho. O da Suíça, a Suíça fechou a fronteira há algumas semanas, quer dizer, algumas semanas não, semana passada. Gente, a gente tá tanto tempo dentro de casa que parece assim que a gente tá aqui dentro há 2 meses. E não, a Suíça fechou a fronteira com a Itália, eu moro na rua de cima da fronteira entre a Suíça e a Itália. E fechou o centro estético, nós achamos por bem de não dar continuidade, de não trabalhar, então eu não fui trabalhar. Eu tinha serviço, eu tinha que ir, mas eu não fui trabalhar. Eu tenho algumas clientes que eu faço atendimento delas aqui na minha casa de unha, mas assim, a hora que começou não pode ter contato, a gente tem a consciência, né? Eu falei, não, gente, encerrou tudo, depois que passar a gente volta, a gente conversa, a gente vê como isso vai ficar. Então, com unha, 0, o trabalho encerrado por enquanto. Como mediação, agora, a partir dessa semana, o escritório fechou mesmo. Então, eu não tô indo trabalhar, não tô fazendo nem serviço de home office, tô realmente em casa, quieta, parada, sem fazer nada. E é isso, gente, tô inventando coisas pra fazer. E no final de tudo, em vez de eu ficar aí ouvindo o problema, vendo o problema e só em volta do problema, eu tiro um tempinho do dia pra fazer alguma coisa que me traga algum proveito. Se eu vou usar isso lá na frente, bom, pra minha profissão eu preciso aprender a falar francês fluentemente. Como eu vou fazer isso? Não sei o que o futuro tá reservado aí pra gente. Não sei em relação ao trabalho como isso vai ficar, como passar, quando passar tudo isso. Eu não sei qual vai ser a situação da Itália, porque realmente o país está parado e isso vai ter algum efeito na economia do país, com certeza, mas é cedo pra gente ficar pensando nisso. Agora nós temos que nos concentrar em como parar a proliferação do vírus, o crescimento do vírus, retroceder o quadro e fazer com que as pessoas parem de morrer. Essa é a nossa preocupação hoje. O que vai acontecer no futuro, não sei dizer. Meu marido, por outro lado, o trabalho dele é essencial, é considerado essencial. Ele não pode trabalhar a partir de casa, ele tem que sair para trabalhar e para isso a empresa fez uma carta, né, de acordo com o que o governo pediu. E ele tem que andar com o contrato de trabalho dele e essa carta de autorização para ele se locomover, porque o trabalho dele, ele, inclusive, tem que andar entre os comunes, né? Ele anda de um comune para outro e ele precisa dessa autorização, mas está trabalhando, os turnos dele triplicaram, porque o número de pessoas diminuíram, o número de demanda no trabalho dele, né? O número de solicitações aumentaram, então ele está trabalhando normalmente, quer dizer, quase normalmente, né? Tá trabalhando mais do que, tadinho, a força dele, né? Às vezes permite, ele chega bem cansado. Mas assim, ele pelo menos tá saindo para trabalhar.
Escola. Eu acho que as pessoas começaram a ouvir muito falar sobre a escola, né? Ai, parou a escola foi o primeiro a parar. Sim, a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, a minha caçula, ela estuda no ensino superior aqui, e a escola foi parada na metade de fevereiro, e desde então, na primeira semana ficou todo mundo assim meio assustado, todo mundo meio revoltado e não achava isso legal, mas depois que nós entendemos a gravidade da situação e a necessidade de ter feito isso tudo, aí o Ministério da Educação se organizou aqui bem rápido mesmo, e a partir da segunda semana que eles estavam em casa, eles já começaram a ter aula online. Então ela tem aula todos os dias online, tem os deveres, os professores estão usando todas as plataformas possíveis, tudo que é possível online para dar aula para essas crianças, para esses jovens, eles estão usando, e tá sendo muito bacana. É assim, não é férias, eles não estão em casa à toa, não. Eles têm que estudar, têm que dar duro, têm que fazer trabalho, têm que apresentar. Aí depois escaneia alguns trabalhos e envia para os professores, eles avaliam e respondem. Então é assim, por enquanto é o que tem para hoje, é dessa forma que as pessoas se organizaram. E tá dando certo por enquanto. Gente, eu acho que é isso. Esse vídeo já tá com 23 minutos, eu não quero que ele fique mais longo do que isso. E ninguém merece, né? A gente ficar debatendo sobre um assunto, foi mais para vocês entenderem que nós estamos bem e como nós estamos nos virando nessa situação. Mas, gente, por favor, por tudo que é mais sagrado, não subestimem esse vírus. Não achem que isso é uma brincadeira, que isso vai passar rápido. Ou, nossa, gente, olha, eu vou citar uma coisa que eu ouvi aqui de uma conhecida minha no Brasil, que aquele depoimento que ela me deu, né, aquela frase que ela me falou, me fez ter vontade de chorar, mas chorar de dó. Sabe por quê? Ela falou, olha, aqui no Brasil a dengue mata não sei quantos mil pessoas, milhões de pessoas. Porque a política, porque a corrupção, tem coisa aqui no Brasil pra gente se preocupar muito mais e que mata muito mais do que esse vírus. A hora que esse vírus chegar aqui, brasileiro é forte, não vai acontecer nada. Gente, a hora que esse vírus chegar aí, talvez não dê tempo de vocês pedirem socorro. Talvez não dê tempo de vocês falarem tchau para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. Talvez vocês não possam despedir do seu filho, do seu marido, e ninguém também possa se despedir de você. Esse vírus é sim real, é perigoso e pode levar muita vida embora se vocês não tomarem cuidado a partir de agora. Meu coração aqui, ó, tá apertadinho por vocês, porque aqui nós estamos tendo estrutura apesar de tudo, mas eu sei como as coisas funcionam aí no Brasil, e aí eu tenho meu neto, eu tenho minha filha, eu tenho a minha mãe, tenho meu pai, meus irmãos, sobrinhos, e eu tô muito preocupada com todos vocês, porque a postura do governo aí deveria ter sido outra. Vocês já deveriam estar em quarentena muito mais rápido do que a gente, porque o número de população aí para morrer desse tipo de problema é muito maior do que a nossa. Não é uma invenção da mídia, não é um vírus criado, agora não é hora da gente ficar tentando achar o culpado da situação. Agora é hora da gente correr atrás e salvar a nossa vida. E salvar a nossa vida é simplesmente não ficar muito perto do nosso irmão e da nossa irmã. Esse momento é assim que tem que ser. Nada de festa, nada de aglomeração, nada de beijinho, nada de abraço. Cumprimenta de longe, manda beijinho, mas, gente, por favor, entendam, nós estamos passando por uma situação difícil, porque no passado a gente deu risada e achou que era exagero, achou que era invenção da mídia, a gente achou que não ia acontecer e que não ia chegar aqui, porque estava lá na China. Hoje está na Itália e já está no mundo inteiro. E o último dado que eu acabei de ver antes de sentar para gravar esse vídeo é que a primeira morte aí no Brasil foi registrada pelo coronavírus. Eu não acredito que seja a primeira morte que tenha acontecido. Eu acredito que tenha sido a primeira morte registrada. Então prestem atenção no momento. É a hora de desacelerar, é a hora de ficar dentro de casa e de pensar em outros meios da gente ficar bem e de sobreviver. Um beijo para vocês, eu espero que vocês tenham entendido e levem isso no coração de vocês. Entendam, por favor, gente, se cuidem,
fiquem em casa. Um beijo e até o próximo vídeo.